Depois de 5 anos lutando contra um câncer terminal, a última chama da vida de Haraku foi extinta e sua alma entrou no reino celestial, tendo vivido 39 anos, cheios de traição e sofrimento. O Deus do mundo se desculpou por, acidentalmente, lhe dar uma vida tão horrível. Então, para compensar seu erro, o Deus lhe dará uma segunda vida com um corpo saudável e promete conceder-lhe qualquer desejo. A única coisa que Haraku sempre desejou foi renascer como um fazendeiro em uma área isolada, querendo ajudá-lo em sua jornada. Deus lhe deu a ferramenta mais poderosa deste universo, a ferramenta agrícola todo-poderosa. Com um único toque, sua chama queima intensamente mais uma vez, e Haraku acorda no meio de uma floresta, enquanto move seu corpo pela primeira vez. Em anos, ele percebe que isso é tudo, o que ele sempre desejou, e com a ferramenta agrícola todo-poderosa aparecendo em sua mão, ele começa a usar seu novo corpo para consertar o solo enquanto cultiva o campo. Ele percebe que nunca se sente cansado de usar a ferramenta, mas ele ainda precisava encontrar uma área agradável para sua fazenda. Então ele procurou por toda a floresta até encontrar uma árvore gigante para chamar de lar. Não havia rios ou lagoas em nenhum lugar da floresta. Então, para matar sua sede, Haraku decidiu cavar um poço para obter água. Sua ferramenta agrícola todo-poderosa se transformou em uma pá e permitiu que ele cavasse fundo na terra até que uma poça d'água começou a se formar. Com uma fonte de água garantida, ele começou a limpar a terra até encontrar uma árvore que o estava impedindo de cultivar. Com o conhecimento de sua vida anterior, ele tentou cortá-la estrategicamente, mas com um único golpe de seu machado todo-poderoso, a árvore caiu instantaneamente e ele correu antes que ela o esmagasse. Agora que ele conseguiu seu primeiro tronco de carvalho, ele o transformou em 4 tábuas de carvalho, usando seu martelo. Depois de converter todos os troncos em tábuas com sua mesa de trabalho, o sol começou a se pôr e ele entrou em pânico para tentar fazer fogo, mas sem lenha, ele passou a noite inteira abrindo um buraco na árvore gigante. No começo, ele pensou que poderia ter construído uma cabana de terra, mas lembrou que Newton inventou a gravidade neste mundo, então ele não queria se enterrar vivo na manhã seguinte. Juntou lenha e começou sua primeira fogueira, para evitar o mesmo erro já faz mais de um dia, limpando todas as árvores à distância. Mas Haraku não se cansa nem tem fome. Este era o poder de sua ferramenta todo-poderosa. E quando ele estava prestes a continuar limpando a floresta, um coelho monstro correu em sua direção. Mas com seu poderoso bastão, ele o matou instantaneamente enquanto comia os espetos. Ele se sente culpado por matar o coelho, mas gostaria de ter um lugar para cozinhar a comida depois de comer a comida. Ela tinha que sair de alguma forma. Então, Haraku criou um banheiro inovador, junto com um abrigo para privacidade. Com tudo finalmente resolvido, ele começou a cultivar a terra e passou o resto do dia se perguntando quais vegetais ele deveria plantar primeiro. Quando terminou, já era tarde. Então ele decidiu explorar as sementes no dia seguinte, mas de manhã a terra já tinha plantas brotando. Não fazia sentido como as plantas podiam crescer do nada, e Haraku pensou que isso era um efeito colateral de sua ferramenta agrícola, independentemente de como elas aparecessem. Ele começou a criar uma cerca para protegê-las dos zumbis à noite. E cavou um monte para manter todas as trepadeiras fora. O processo levou alguns dias. Mas depois de finalmente terminar o perímetro, Haraku percebeu que as plantas estavam crescendo a uma velocidade incrível. Com toda a madeira extra, ele decidiu criar uma pequena casa de madeira e usou suas habilidades de carpintaria para criar um belo telhado, aumentando seu nível de civilização. Depois de mais alguns dias expandindo sua fazenda, Haraku viu alguns lobos que estavam muito feridos, então tentou trazê-los para dentro com a carne restante do javali gigante que derrotou. Haraku os alimentou, mas percebeu que uma delas estava grávida quando criança. Seu único desejo era ter um cachorro, então ele desejou que eles o fizessem companhia, mas a fêmea começou a entrar em trabalho de parto tentando protegê-los. Ele os trouxe para a casa de madeira e acendeu uma fogueira para mantê-los aquecidos quando o sol se pôs, após uma longa noite sem dormir. Haraku foi ver 4 cachorrinhos se alimentando para comemorar seu nascimento saudável. Ele deu a eles a carne mais saborosa que havia coletado. Um tempo se passou e o cachorro ficou preso dentro de sua cabana. Então Haraku decidiu construir uma nova casa bem ao lado deles. Quando os filhotes começaram a correr, suas plantas estavam prontas para a colheita. Ele percebeu que os tomates foram os primeiros a finalmente produzir frutas. Ele ofereceu alguns deles aos seus cães e chamou o macho de Kiro e a fêmea de Yuki. Depois de algumas semanas, Haraku aprendeu todos os segredos por trás de sua ferramenta agrícola todo-poderosa enquanto pensava em batatas. A ferramenta todo-poderosa plantou sementes de batata por meio de magia. Então ele usou esse truque para criar todos os alimentos que sempre quis. E além disso, qualquer coisa que ele cultivasse com sua ferramenta todo-poderosa cresceria muito mais rápido do que normalmente cresceria. Grato pelo fato de os deuses terem lhe dado um item tão poderoso, Haraku criou 2 estátuas para comemorá-las naquela tarde. Ele percebeu que sua dieta estava ficando muito repetitiva, então decidiu começar a plantar algumas árvores. Elas podem levar anos para começar a produzir frutas, mas o peso valerá a pena.
Com o passar das semanas, os lobos começaram a criar chifres e encontraram uma cachoeira a 30 minutos de distância, embora a criação de um canal tornasse a obtenção de água doce muito mais fácil. A distância que ele teria que cavar era muito longa, então ele decidiu se concentrar em sua base por enquanto. A fazenda estava crescendo de forma constante e ele começou a adicionar uma variedade de plantas como trigo e cana-de-açúcar para sustentá-lo. Mas enquanto meses de progresso se passaram, Haraku começou a perder a noção dos dias, e o inverno estava se aproximando rapidamente. Não havia chance de ele continuar cultivando neste estado, e a pele dos coelhos gigantes cheirava mal, pois começou a apodrecer para se preparar para o inverno. Ele começou a coletar comida e lenha, mas um dia, Kiro o trouxe para encontrar uma aranha gigante com a seda de sua cauda. Ela foi capaz de produzir um lenço com bordados detalhados. Tornou-se um novo cidadão em sua pequena fazenda e produziu todos os tecidos em troca de algumas batatas. Se ele precisava de um casaco para o inverno, uma cama cheia de folhas ou cortinas para bloquear o vento frio, a aranha Zabuton produzia tudo o que ele precisava. Sua pequena cabana estava lentamente começando a se tornar mais civilizada. E então o inverno finalmente chegou, com a lareira que ele construiu. Ele foi capaz de sobreviver às noites frias e severas. Independentemente de estar dirigindo, ele estava começando a ficar terrivelmente solitário, preocupado em esquecer como falar com alguém, quando o longo inverno passou e a primavera finalmente chegou. As crianças lobos cresceram e decidiram deixar o ninho. Mas alguns dias depois, eles voltaram com parceiros. Um deles até espancou O lobo lacaio conquistou a garota como um giga-chat. Mas eles não foram os únicos com surpresas, porque a aranha voltou com seus próprios filhos. Todas as suas famílias estavam ficando maiores. Então Haraku começou a cultivar para poder alimentá-los, mas enquanto cultivava, a aranha começou a soar o alarme. Kiro correu em direção à fonte, junto com Haraku, e no meio da floresta, eles encontraram uma garota de cabelos prateados. Chorando, todos os animais estavam apreensivos, e ela tentou pedir ajuda a ele. Então Haraku se aproximou dela, mas quando ele tentou cobri-la, ele caiu em sua armadilha e a garota pulou em sua direção para dar uma mordida em seu pescoço, transformando-se em uma vampira cheia de enredo. Os lobos a atacaram imediatamente e começaram a destruí-la, fazendo com que ela se transformasse de volta em sua pequena forma. Ele se perguntou se ela era sua inimiga, mas a garota disse que a razão pela qual ela tinha que sugar seu sangue era para recuperar sua energia, antes de definhar. Sentindo-se mal pelo quão duro seus cães a espancaram, ele ofereceu a ela uma mordida em seu pescoço. E ela começou a sugar seu sangue. Ela se transformou de volta em uma versão maior de si mesma. Mas Haraku se lembrou dela, sendo mais alta e tendo mais enredo. Então ele disse a ela para se apressar e chupar mais de seu sangue, para que ele pudesse ver seu enredo gigante novamente, depois de chupar todo o seu fluido corporal. Haraku mostrou a ela sua fazenda. Foi a primeira vez que ela viu essas frutas anormais, e quando ela deu uma mordida nelas, ela achou que eram deliciosas. Ele ficou feliz que alguém estava gostando de sua comida, porque pela primeira vez ele encontrou uma pessoa com quem poderia gostar. De passar o tempo neste mundo solitário em sua casa, ele percebeu que hoje foi cheio de surpresas e se pergunta se algo assim aconteceria novamente. O nome dela era Lou Lulacy, e ela perguntou a ele se poderia visitá-lo no futuro, mas ele tinha um pedido diferente e perguntou se ela ficaria com ele aqui para sempre. Ele não quer que seja apenas uma noite porque sua companhia é diferente, e Lou acha que ele está tentando pedi-la em casamento. Ele não quer deixar essa chance ir embora, e não se importa se ela é uma vampira. Ele não sabe quantos anos mais ele pode suportar sozinho. Ela diz a ele que é tão repentino porque ela não esperava uma proposta de casamento, mas Haraku percebe que ela entendeu mal o que ele realmente quis dizer. Depois de entender que ele estava realmente propondo, ele decidiu dobrar a aposta, implorando para que ela se casasse com ele. Sorri para ele dizendo que quer ficar com ele para sempre. Ele a arrasta para a cama para outra noite. No dia seguinte, ele usou o longo pedaço de pau em sua enxada para cultivar bebês com sua nova esperança. Eles se sentam um ao lado do outro e olham para as árvores crescendo, mas a aranha começa a tocar o alarme novamente. Haraku corre e se pergunta por que está sentindo um déjà vu. Ele liberta a garota anjo e pensa que essa história vai ficar realmente interessante com todo o desenvolvimento do enredo. Lou tenta escapar, mas a garota anjo finalmente a encontrou e está pronta para arrastá-la para que os cachorros a comam. O que você quer dizer com isso? Ela está surpresa. Lou estava se escondendo na floresta. Tia está furiosa por encontrá-la, após ser atacada pelos cães. Haraku se pergunta por que Tia está tão irritada com Lou. A garota anjo se pergunta quem é esse homem, e Lou, corando, apresenta-o como seu marido, enquanto seu rosto queima mais vermelho que um tomate. A anjo gigante se apresenta como Tia, e ela veio encontrar Lou porque há uma recompensa por sua cabeça. Ela estava constantemente pesquisando diferentes misturas e continuava explodindo o reino sempre que algo não saía do seu jeito, que revela que esse era o motivo de ela estar no meio da floresta naquele dia.
Então ela se inclinou sobre a mesa e perguntou à tia se ela gostaria de começar a viver aqui. Ela promete mostrar a ela todas as plantações, como a berinjela de Haraku ao lado de seus pêssegos redondos. Lou continua mostrando a fazenda a ela, e Haraku tenta ensiná-la a cortar repolho. Depois de cortá-lo, ele o preparou como uma refeição, e polvilhou um pouco de sal antes de entregá-lo a ela. Ela achou delicioso, e depois de um longo dia de cultivo, eles se limparam usando suas habilidades mágicas dentro de sua casa. Ela experimentou morangos pela primeira vez. E Lou disse a ela que eles iriam mostrar a ela como fazer uma torta de creme de morango. Em seguida, ela agarrou seus braços, implorando para que ela vivesse aqui com eles, porque o corpo dela não aguenta tudo se ela estiver sozinha. Esse foi o começo da vida deles juntos. Tia acha que gostou da torta de creme de morango, então ela pede mais morangos, mas Haraku acha que expandir ainda mais agora resultaria em comida estragada, enquanto eles continuaram caminhando. Haraku notou as novas filhotes de Kiro e decidiu construir um estábulo para elas, no campo aberto, ao lado de sua fazenda. Depois que ele terminou, ele notou todos os filhos de Zabutin lançando suas sedas para voar para longe ao mesmo tempo. Tia disse a ele que ela também iria embora por um tempo e começou a voar para longe em suas asas. Alguns dias depois, Tia voltou e trouxe ainda mais garotas para adicionar ao harém. Seus altos elfos, porque eles têm tramas gigantescas, e todos eles se apresentam. Eles também são todos parentes. Haraku se pergunta por que não há nenhum elfo homem, mas Tia revela a triste realidade que eles tiveram que suportar durante a última grande guerra. Toda a sua população masculina foi destruída, e eles têm vagado pela floresta, até agora seus únicos desejos, para repovoar agora, e implorar a Haraku para ajudá-los com o aumento da população da vila. Haraku começou a construir uma casa para todos viverem juntos. Suas habilidades em construção e marcenaria permitiram que construíssem a casa em apenas 10 dias, e eles acharam que é muito melhor do que o cabana de terra de Haraku. No entanto, no mínimo, ele deseja que nesta casa espaçosa, eles possam se sentir seguros e em paz com o passar dos dias. O líder dos elfos quer agradecê-lo por deixá-los ficar aqui, minerando e forjando para ele. Então eles começam a construir uma fornalha na terra, após processar o ferro. Haraku vê os potes de metal que eles criaram, e eles dizem a ele que podem fazer todos os tipos de coisas, depois de viver na natureza por 200 anos. Ainda assim, a única coisa que eles desejavam ser capazes de fazer era se estabelecer e se reproduzir. Haraku pensou que seria melhor evitar o desenvolvimento do enredo com todos os elfos e declarar um protagonista típico de anime enquanto cultivava um dia. As garotas elfas notaram que ele tinha um campo de trigo gigante, e uma delas perguntou se ela poderia fazer um pouco de pão, dizendo a ele que ela tinha o fermento mais raro nas terras. Haraku ficou animado. Então as meninas começaram a assar pão e o transformaram em palitos de pão para Haraku experimentar ao mesmo tempo. Todas se perguntam se o pão de Haraku é tão longo e saboroso agora que ele finalmente consegue fazer pão. Ele gostaria de expandir os campos de trigo, mas percebe que sua expansão está começando a ficar fora de controle. Ele pergunta a Lou quem é o dono desta terra. Ela diz a ele que, embora ninguém a possua, provavelmente está sob o controle do Senhor Demônio. No entanto, como ele criou todas essas terras sem apoio, esta terra pertence a Haraku. À noite, as meninas se reúnem e se perguntam como Haraku foi capaz de domar os lobos do inferno na aranha demoníaca. Mesmo essas plantações não deveriam ser capazes de crescer neste solo. E elas começam a se perguntar por que ele não tem conhecimento sobre o mundo delas. Ao mesmo tempo, Haraku percebeu que não estava construindo o canal há muito tempo, então decide torná-lo a missão de amanhã pela manhã. Haraku vê Zabuton apontando para uma abelha rainha, e Haraku decide construir uma casa de abelhas para eles, para criar mel para ele. Ele passa a tarde inteira preparando um reservatório. Eles começaram a produzir em massa o canal de concreto. As garotas elfas se curvaram para garantir que todos eles fossem colocados no local correto, enquanto se concentravam em fazer as coisas difíceis. Haraku preencheu todos os seus buracos com seu martelo, duro por causa de sua eficiência. O canal foi concluído em um único dia. E o reservatório já estava cheio. Isso deveria permitir que eles regassem as plantações com muito mais facilidade. Mas Haraku percebeu que o reservatório também estava conseguindo peixes para ele sem fazer nenhum trabalho. Ele pensou que mesmo que os coelhos fossem perigosos nesta floresta, pelo menos os peixes eram pacíficos. Mas um peixe gigante quase o devorou. Logo as garotas o viram cozinhando o peixe, e sabendo que era da Floresta da Morte, elas se perguntaram se era realmente seguro comer. Haraku terminou de prepará-lo e tentou dar um pouco a elas, mas elas lhe disseram que queriam um tipo diferente de jantar. Carnudo. Haraku não tinha ideia de que tipo de carne elas estavam falando, então ele começou a comer e achou delicioso. Ambas as garotas experimentaram e acharam delicioso, e o resto dos elfos queria um pouco de sua carne. Diga-te para satisfazer todos eles. Haraku começou a capturar mais peixes e preservá-los com sal, desejando expandir sua dieta.
Haraku tentou arar a terra enquanto pensava em arroz e embora conseguisse crescer, a textura do arroz estava errada, pois eles construíram um canal inteiro. Ele decidiu começar a construir um arrozal com os elfos, depois de consertar o solo por horas. Haraku abriu as comportas de todas as garotas. Desculpe, eu quis dizer que ele abriu a comporta e pediu ajuda às garotas elfas. Todas as garotas elfas começaram a se molhar, e Lea não gostou do líquido viscoso. Juntos, todos se curvaram e plantaram todas as plantas de arroz. Alguns dias depois, todas as plantas estavam prontas para a colheita, e Haraku as colocou para secar. Lea ficou impressionada por ele saber de tudo isso, mas Haraku é grato por sempre ter assistido a um ídolo da agricultura. Antes de morrer de câncer, uma vez que todas as plantas secaram, Haraku usou sua ferramenta agrícola para criar uma debulhadora e mostrou a elas como colher o arroz. As garotas viram todo o trabalho que deu para preparar o arroz e se perguntaram se ele finalmente havia terminado. Mas Haraku revelou que há mais uma etapa para a qual ele se preparou. Cozinhe o arroz e pediu a Lu para usar sua magia para acender o fogo. Então ela se preparou para liberar sua explosão final para queimar tudo em pedacinhos, mas ele disse a ela para se acalmar, decepcionando-a com uma pequena chama. Haraku cozinhou o arroz até que finalmente estivesse pronto e o transformou em bolinhas de arroz para as meninas provarem. Blue decidiu dar uma mordida. Música. As meninas acharam nojento e se arrependeram de ter feito todo aquele trabalho esse tempo todo. Mas Haraku sabia que elas estavam mentindo quando todo o arroz acabou. Ele decidiu expandir a fazenda de arroz e todas as meninas começaram a limpar depois que terminaram. Como diabos isso acontece? Haraku vê como todas elas podem se limpar com magia e deseja ter um banho para limpar, já que finalmente construiu um canal. Ele decidiu construir um banho e mostrou às meninas seus projetos de como ele iria projetar o encanamento. As meninas se perguntaram por que fariam tudo isso se pudessem apenas nadar no rio, mas Haraku as lembrou que elas congelariam no inverno. Além disso, ele realmente queria um banho para amar a saúde, e totalmente não para encará-las sem nenhuma armadura de enredo. As meninas começaram a construir uma fornalha para aquecer a água e criar a maior banheira possível. Tudo estava indo muito bem, mas Haraku se perguntou o que eles fariam com toda a água suja. Tia acha que Slimes poderiam cuidar da purificação da água, mas Haraku se perguntou se eles eram os monstros perigosos que destruíam aventureiros. Tia não tem ideia do que ele está falando, então ela voou para longe e trouxe um pouco de slime para ele. Ele colocou alguns deles na área de purificação de água e dentro do banheiro, assim como aquele problema de águas residuais foi resolvido. Então ele começou a pegar lenha para queimar, mas um deles tinha cogumelos crescendo nele. Ele estava cansado de cogumelos o tempo todo, já que eles podem ser venenosos. Mas todas as garotas pensaram que era seguro e queriam comer todos eles. Então Haraku começou a preparar alguns troncos para o crescimento de cogumelos ao pôr do sol. Haraku finalmente terminou o banho e tentou explicar para as garotas, mas elas queriam ver uma experiência prática. Ele removeu sua proteção de enredo e começou a mostrar a elas como é feito. Mas a garota começou a sentir um tipo diferente de líquido pingando. Então todos moveram suas armaduras de enredo e decidiram se juntar a ele. Lu disse a ele que está perfeitamente bem para todos eles, para fazerem isso juntos. E Haraku sentiu o osso de sua espada, ficando afiado e duro na manhã seguinte. Haraku viu todos os cogumelos comestíveis que foram cultivados, mas os cães trouxeram mais elfos. Claro que eram fêmeas, mas quem está reclamando? Lia revela que eles costumavam viver juntos, e ele está feliz por tê-los todos com ele. Lia sugere que eles trabalhem na expansão de sua casa, para que todos possam ter mais espaço, e os incentiva a começar a fazer filhos. Haraku não sabia por que eles estavam tão otimistas. Que desperdício de merda. Jiro Harrows notou que o harém de seu mestre estava se expandindo e nos conta sobre sua história antes de ter um mestre. Ele nunca teve um nome para seguir desde que nasceu. Ele estava vagando sozinho e nunca perdeu uma luta contra nenhum outro homem. Seu único desejo era continuar vivendo livremente. Mas quando ele conheceu aquela fêmea, ela o destruiu. Após sua derrota completa, eles começaram a viajar juntos, mas a barriga dela começou a crescer um dia. Ele queria fazer de tudo para continuar protegendo-a, mas a paz não duraria, e um urso gigante estava prestes a aniquilá-los. No entanto, depois que eles foram gravemente feridos, o urso foi embora, ainda eles não podiam mais caçar comida, e acidentalmente chegaram ao lugar mais perigoso da floresta. No centro dela, eles viram um humano andando sem nenhuma preocupação no mundo, mas Kiro notou a ferramenta em sua mão e sentiu o poder ilimitado vindo dela. Eles já tinham feito as pazes com suas vidas tendo acabado, mas ele começou a cuidar deles. E Kiro notou que a comida era feita de uma furadeira de portão, o impressionando por ser capaz de derrotar um monstro tão forte. Depois que seus filhos nasceram, eles decidiram que Haraku se tornaria seu mestre e aproveitaram toda a comida que ele preparou para eles. Logo, seus filhos cresceram e se tornaram uma grande família, e eles notaram como o harém de Haraku também estava crescendo, mas ele ainda tinha uma única preocupação: seu mestre não descobriu que eles são os lendários lobos infernais, mas Kiro acha que está tudo bem.
De qualquer maneira, ele é grato que sua vida o levou a uma vida tão boa com ele. Depois de algumas semanas, a nova casa grande foi concluída, e Haraku se lembrou de toda aquela escavação e corte de madeira que foi preciso para preparar esta casa. Mesmo sabendo que seria tão grande, ele nunca imaginou como ficaria bonita por dentro. Eles mostraram a ele o belo quarto que criaram para ele, e em frente ao seu quarto principal ficava a grande sala de jantar. Nos fundos ficava a cozinha, e nas laterais havia ainda mais fogões para grandes refeições. Finalmente, o vendedor era grande o suficiente para armazenar muita comida e lenha para o inverno no segundo andar. As meninas viram seus quartos e ficaram felizes por cada uma ter um espaço individual para si, mas Haraku notou que um dos quartos tinha um ferrolho gigante trancando. Incrível. Música? Não, não, não. Além de suas estátuas de Deus, Haraku criou algumas estátuas de cachorro para decorar a entrada de sua casa, e achou que estava ficando muito bonito dentro de sua nova casa. Haraku reuniu todos os ingredientes para uma nova receita. As meninas se perguntam o que ele vai cozinhar, e ele revela que é uma comida chamada curry. As meninas gostariam de não ter que provar outra de suas refeições, e preferem ser cozidas na panela. Em vez disso, ele saiu para colher um tempero para seu curry, e as meninas perceberam que nunca tinham visto essas plantas antes. Este era outro poder da ferramenta agrícola todo-poderosa de Haraku. Com ela, ele pode cultivar plantas, que são muito sensíveis em qualquer clima para os temperos que ele vai precisar para vir. Mas, tia, desculpe, eu quis dizer que ele precisava de cominho, e ele vê que a flor já floresceu. Quanto à próxima planta, ele precisava de açafrão, e com a magia da garota, eles secaram todos os temperos. Finalmente, ele precisava de coentro. E coentro os cachorros queriam provar também, mas quando sentiram o cheiro do coentro, eles fugiram com medo. Depois de reunindo um pouco mais de pimenta do reino na lata, Haraku estava finalmente pronto para começar a cozinhar. Mas percebeu que as garotas ficaram entediadas com sua bunda feia e foram para a cozinha. Ele se perguntou se Lea seria a única a ajudá-lo. E Lea disse a ele que seu lote é melhor do que o das outras garotas. De qualquer maneira, ele ignorou suas tentativas e começou a preparar a refeição. Eles cozinharam a carne e tentaram temperá-la, mas Haraku percebeu que estava perdendo algo esse tempo todo. Não é? E ele está bravo por ter conseguido esquecer tudo sobre isso. Eles começaram a enrolar o pão juntos e depois que cozinharam uma montanha dele, sua refeição finalmente terminou de cozinhar. Todas as garotas se reuniram para experimentar seu curry e pensaram que parecia tipo merda. Mas ele os encorajou a experimentar. Lu e Tia deram uma mordida. Música não parecia só uma merda. Até tinha o gosto que eles disseram a ele, mas todos correram para pedir mais. Então Haraku se perguntou por que todos eles fizeram isso até ficarem cheios. Ele se perguntou se eles estavam apenas brincando com ele. Mas o que ele não sabia é que todos estavam fingindo gostar porque precisavam de um tipo diferente de carne. O inverno estava finalmente se aproximando, e como eles passariam a maior parte do tempo dentro de casa, Haraku passou semanas reunindo o máximo de lenha possível quando esfria. Zabutin hiberna no topo da árvore, então Haraku lhe entregou algumas batatas e conseguiu cobertores extras para o inverno. Lea estava curvada como sempre. Ele viu as outras garotas enfiando uma agulha no buraco de sua carne. Não procure isso. O herói e os outros cães não conseguirão caçar bem. Então eles estão fazendo tudo o que podem para comer as abas carnudas e rosadas de Tia, com todas as outras bases, cobertas para o inverno. Ele se perguntou como conservar os vegetais. Então ele criou uma caixa, que será coberta com um cobertor, e permitirá que a neve atue como um congelador. Mesmo com todas as suas táticas geniais, ele deseja poder usar magia. Mesmo que apenas uma vez à noite, Blue tenta ensiná-lo a usar um feitiço de ignição, e explica que é natural que ele não consiga invocar um golem difícil na primeira tentativa. Ouvindo isso, ele acha que ela é incrível por ser capaz de invocar vários golems de uma vez, mas Lou diz a ele que seu enredo é melhor que o de Tia. Haraku acha que todos eles são incríveis por usar magia, enquanto ele não pode fazer nada além de jardinagem, mas Lou diz a ele que ele é o mais incrível aqui. Sem ele, toda esta vila desmoronaria. E ele é capaz de continuar alimentando-os todos os dias por causa de quão duro ele trabalha. Ela diz a ele que ele é o único que poderia fazer isso, e sorri para ele. A primeira geada do inverno chega, e a neve começa a se acumular com todo o tempo que eles passam dentro de casa. Haraku decidiu construir alguns jogos clássicos, reversi e xadrez. Ele os ensinou a jogar, e Lou achou que era muito simples para ser divertido, mas Tia disse a ela que essas regras simples permitirão complicados desafios. Ele disse a Tia que ela estava certa, então Lou ficou bravo e tentou desafiar Tia para um jogo. Depois de 2 horas, Tia estava prestes a ser totalmente destruída, e Haraku percebeu que suas mãos estavam tremendo, mas ela fingiu que suas mãos escorregaram. Ela se desculpou porque eles teriam que começar tudo de novo, mas Tia usa sua magia para fazer todas as peças caírem exatamente onde estavam. Ela diz a ela que é constrangedor que ela esteja brincando como uma criança, e Haraku tenta ver como os outros estão se saindo. Ele vê as outras 2 garotas jogando reverso pacificamente, e Kiro aponta onde seria a melhor posição possível
Ele o choca como Kaero, consegue entender as regras, mas vê os outros lobos jogando xadrez corretamente, e mesmo que pareça fofo à primeira vista, ele sente uma aura intensa emanando deles. Lu decide jogar uma partida contra eles, porque ela definitivamente não vai perder. Mas o jogo não termina bem. Todos os 4 jogam Mahjong. E Haraku acha que tem a vantagem por causa de quão complicadas as regras eram. Então ele tentou se vingar de Lu, mas todas as meninas o destruíram completamente. O pobre Haraku e Lu foram ambos aplaudidos depois de algumas semanas. Eles estavam entediados com jogos de tabuleiro. Então Haraku projetou equipamentos de boliche a partir dele. Embora fosse apenas um jogo simples, todas as meninas gostaram. E então os dias de inverno começaram a passar lentamente. A geladeira criativa que ele criou estava funcionando e eles puderam desfrutar de sua comida deliciosa até que a neve finalmente derreteu e a primavera chegou. Mas enquanto ele tentava aproveitar a temperatura agradável e quente, Zabutin soou o alarme para alertá-los de um monstro gigante se aproximando. Haraku olhou para o céu e notou um dragão gigante voando em direção a eles. Mas Tia disse a ele que este não era um dragão, era um wyvern. O Iron rugiu no céu e começou a preparar um golpe de fogo para destruir a árvore, mas Tia mal conseguiu afastá-lo. Um pouco do fogo ainda pousou, e Lea correu com os outros para apagá-lo. Haraku se perguntou o que ele poderia fazer nessa situação, e queria fazer qualquer coisa possível para proteger a todos. Quando ele cerrou o punho, uma lança apareceu, e ele a apontou para o céu, jogando-a com todo o seu poder. A lança colidiu contra o defesas do Wyvern, e perfurou-os rasgando as asas. Do Wyvern voou de volta para Haraku enviar outro ataque, acertando um golpe direto no peito de todos e fazendo-o cair no chão, nas profundezas da floresta. Haraku encontrou o cadáver do dragão e se perguntou se alguém o havia enviado para atacá-los propositalmente, mas com os Wyverns sendo uma criatura tão rara e valiosa, Tia pensa que foi apenas um monstro selvagem agindo sozinho. Ele acha que foi um incidente infeliz, mas se pergunta se eles poderiam comer sua carne em casa. Tia diz que o hidromel de Wyvern é uma das iguarias mais raras deste mundo. Haraku terminou de preparar o bife de Wyvern e criou um ensopado com a carne da cauda. Todas as garotas acham que esta é a primeira vez que Haraku cozinha algo bom e ele está feliz que elas finalmente estejam impressionadas. Lu ainda acha que algo está errado e se pergunta se Tia teria sido capaz de se defender de um ataque da lança de Haraku, mas ela diz a ela que seria impossível, já que poderia derrotar a barreira de um Wyvern. Haraku pergunta a elas o que eles estão falando sobre se perguntar se é porque ele não tirou todos os ossos. Tia diz que não é nada. Eles não estavam falando sobre comer o osso dele ou qualquer coisa. Enquanto isso, dentro do reino demoníaco, os superiores receberam notícias da derrota do Wyvern. Eles precisariam de uma força organizada inteira para de alguma forma derrubar um deles. Mas o conde revela que é verdade. O pânico do general. E são tomados pelo medo de como isso ocorreu. E um deles até quer renunciar dentro do covil de Drain. Ao Sulguchi viu o ataque com seus próprios olhos e pensa que a lança de Haraku perfuraria até o rei dos dragões se eles o atacassem. Na manhã seguinte, Haraku acha que há algo que eles ainda estão perdendo, depois de todo esse tempo com suas refeições. Suco de uva PG, ele reuniu todas as elfas para colher as uvas, e para esmagar os sucos, ele construiu uma engenhoca para elas pisarem nas uvas. Tia e Lea começaram a afundar os pés profundamente nas bolas e as esmagaram, até que o líquido pegajoso saísse. Elas conseguiram cair uma em cima da outra e ver que eles foram cobertos com o líquido pegajoso e cremoso, se perguntando como eles poderiam manter seu ritmo enquanto faziam isso. Um dos elfos sugeriu cantar uma música como costumavam fazer, Urso Feio. Obrigado. Os sucos começaram a sair. E Tia disse alô para se juntar a eles, junto com Haraku. Eles passaram o dia inteiro espremendo as uvas e deixaram fermento em cima dos barris para que pudesse começar a fermentar. Ele se pergunta se eles fizeram o suficiente. E o deus do mundo mostra ao outro deus o quanto Heraco está se divertindo e implora por perdão. No entanto, o deus da agricultura diz a ele que ele conseguiu acabar com a vida de um humano inocente e mandá-lo para as partes mais profundas da Floresta da Morte. Não só isso, mas ele também deu a ele a sagrada lança Grime e tentou disfarçá-la como uma ferramenta agrícola. Ela normalmente sugaria toda a força vital de uma pessoa e a mataria instantaneamente. Mas o deus pensa que ele lhe deu um corpo tão saudável que ele será capaz de regenerar sua energia vital imediatamente. Mas ainda mais do que isso, ela se pergunta por que a estátua dela é uma velha. Então é punição. Ela forçará seu pai a sentar assim por 300 anos em um dia aleatório. Zabutin soou os alarmes e Haraku sentiu como se estivesse tendo um déjà vu. Mais uma vez, Lou reconheceu a garota como sua irmã, Flora, depois de ouvir que sua irmã foi perseguida pelo anjo feio e nojento de coração negro. Ela seguiu sua irmã por todo esse caminho, Tia. Diz a ela para repetir isso mais uma vez.
Haraku a convida para ficar aqui, mas ela está tendo dificuldade em acreditar que esse bastardo feio é o marido de sua irmã Hiro. A avisa para ser respeitosa e ela diz a ela que ele é o mestre de todos esses lobos infernais, e até derrubou um wyvern. Esta é a primeira vez que Hirakus ouviu que eles eram lobos infernais, e se pergunta o que significa a parte do inferno. Firo continua a mostrar suas habilidades, deixando-o saber que ele é o melhor animal de estimação, como um pedido de desculpas por ter os lobos comendo-a como as outras garotas. Harakus preparou um belo jantar carnudo para ela, mas ela adora a coisa líquida, branca e macia. Ele diz a ela que é apenas tofu, feito com um pouco de molho de soja, que foi feito de fermentação. Mas ela não tem ideia do que qualquer uma dessas palavras significa. Ficou claro para Haraku que eles não têm ideia de que existem micro-organismos que causam fermentação neste mundo. Então Flora tenta pesquisar, e acha que isso resolveria muitos problemas. Depois de ficar por alguns dias, Flora decidiu ir embora, e voltou um mês depois junto com ela. Ela trouxe um exército inteiro de empregadas, e elas dizem a Haraku para usá-las como quiserem. Isso não é justo, isso não está lá. Tia percebe que ela é a única que não trouxe muitos de sua própria espécie para se manter competitiva. Ela saiu voando e voltou naquela noite com outros 3 anjos e uma frota inteira de homens lagarto junto com todos os novos cidadãos. Ela trouxe galinhas e Haraku está feliz em ver este lugar ficando mais civilizado. As empregadas pertencem a uma raça de ogros e ajudaram a fazer todas as tarefas. No entanto, ele percebeu que nenhuma delas sabia cozinhar qualquer comida. Então ele começou a ensiná-las a preparar muitos tipos diferentes de refeições. Vendo a comida gostosa, as empregadas começaram a experimentar com a carne, para preparar as melhores refeições possíveis. Por outro lado, os 3 anjos de Tia começaram a patrulhar a floresta para mantê-los seguros, e os homens lagarto começaram a cuidar do trabalho pesado para acelerar a construção. Seu líder tinha um cachecol para que os moradores pudessem diferenciá-los, e Haraku percebeu que este lugar estava começando a crescer exponencialmente. Falando do diabo, Ria entra e diz a ele que trouxe o resto dos elfos que estavam vagando pela floresta. O cozinheiro maldito se pergunta onde estão os homens, mas ela diz a ele que todos eles convenientemente morreram na floresta. Mas está tudo bem, porque eles podem começar a fazer mais homens agora. Música: Vamos Morrer em Você. Alguns dias depois, Haraku pediu a todos os representantes que se reunissem e se desculpassem por chamá-los de repente, já que este lugar está crescendo e muito mais pessoas estão se mudando. Está começando a se tornar como uma vila, então ele queria ajuda para inventar um nome. Uma das empregadas sugere nomeá-lo em homenagem à floresta, mas com o nome Floresta da Morte, Haraku acha que soaria como uma cidade fantasma. Zabutin apontou para a porta, e Haraku abriu-a, vendo as árvores gigantes no centro dela. Foi então que ele nomeou esta vila, a Grande Vila da Árvore. Naquela noite, todos os cidadãos comemoraram nomeando sua vila e deram uma festa e abriram o primeiro barril. De todas as garotas cantaram a palavra prefeito, e Lou disse a ele que ele é o único para este trabalho. Esta noite foi o começo de sua nova vida como cidadãos da Grande Vila da Árvore, e todos eles gostaram bebendo o suco de uva pejitia. Estava bêbada e implorou que ele se sentasse ao lado dela. Ela perguntou a ele por que ele estava sentado sozinho, mas ele disse a ela que estava tão feliz que parecia um sonho, mas não é um sonho. Tia disse a ele, e eles vão viver juntos. Assim a vida inteira, ela diz a ele para fazer um brinde à sua nova vila, e Lou quer um brinde também. Haraku se pergunta quantos anos se passaram desde que ele encontrou a felicidade, e pensa que vai tentar como prefeito quando o verão chegou. O número de residentes aumentou mais uma vez. Eventualmente, um representante do reino demoníaco apareceu e se apresentou como Bezel, oferecendo a Haraku uma garrafa, junto com uma mensagem do Lorde Demônio. Ele queria discutir o status do assentamento aqui, então Haraku se perguntou se eles estavam tentando fazê-lo pagar impostos ou expulsá-lo. Ele se perguntou se deveria pedir conselho a Lou ou Tia, mas Lou piscou para ele lidar com isso sozinho. Haraku criou coragem e informou ao mensageiro que ele pagaria impostos de bom grado, dizendo que ele pagaria apenas 10%. Ouvir essas palavras choca Bezel e Haraku se pergunta se ele errou, mas Bezel aceita suas condições, enquanto ele rascunhou seu acordo em um pedaço de papel. O magnata dos negócios propositalmente fez com que ele só pagasse seus impostos sobre as colheitas, mas ainda assim ele estava preocupado que ele fosse muito agressivo com as negociações. Então ele mandou Bezel para casa com um presente. Ele se pergunta se ele lidou bem com tudo, e Lu acha que ele fez um trabalho incrível porque agora eles terão proteção sob o exército do Lorde Demônio. Tio concorda, mas acha que 10% é muito baixo, já que os assentamentos geralmente pagam 50% a 60% em impostos. E como eles só vêm uma vez por ano para coletar impostos, eles podem mentir sobre o quanto eles produzem. Então Haraku acaba de criar um acordo milagroso dentro do castelo do Lorde Demônio.
Os generais ficam chocados com a submissão tão fácil da grande Vila da Árvore, mas suspeitam que possam ter um motivo oculto. Diesel reconhece essa possibilidade, mas não teve escolha, já que o anjo da aniquilação, junto com a princesa vampira, estamos bem ao lado do prefeito, mas não é só isso. Havia um exército de altos elfos, uma matilha de lobos do inferno, e até mesmo o trio de anjos assassinos patrulhando a vila. Diesel treme e teme, sabendo que nunca poderia recusar suas difíceis negociações. Ele investiga o presente deles e vê as maçãs dentro, então um deles tenta verificar se estão envenenadas, mas Bezel percebe outra estranheza no presente deles. O tecido é feito de uma grande aranha demoníaca, um monstro tão poderoso que paralisou os Lordes Demônios anteriores. Brandon decide que já chega e desiste. Na manhã seguinte, o governante de todos os dragões secos se apresenta a Haraku e veio com seu conde para presenteá-los. Haraku vê a espada cara dentro, mas acha que parece meio violenta. Independentemente disso, ele agradece ao homem e pergunta o que os trouxe aqui hoje. O homem explica que o covil de Dren fica diretamente ao sul de sua vila, então eles os consideram vizinhos e vieram aqui para oferecer uma saudação formal. Haraku deseja convidá-los para jantar, então Drive muda para sua forma humana e se apresenta mais uma vez à noite. Ele aproveita o suco de uva PG que eles criaram e implora por mais, o que seu assistente diz para ele ir embora, antes que eles se tornem um incômodo para a vila de Haraku. Depois que eles saíram com os presentes que Haraku preparou para eles, ele percebeu que eles teriam muitos visitantes. Então, no dia seguinte, Haraku começou a construir uma casa de hóspedes para visitantes em potencial. Além disso, ele não queria que os anjos assustassem nenhum visitante, e sempre que Sabutinho os alertava sobre um visitante, todos os homens lagarto estavam prontos para partir para a batalha. Estava muito longe de uma recepção adequada, então ele criou um novo sinal para visitantes usando um sino, e criou uma festa de boas-vindas composta por Tia e Lou. Mas a empregada doméstica não aceitou isso. Sua vida poderia estar em perigo se os visitantes eram maliciosos. Então eles adicionaram um bando de altos elfos e homens lagarto para protegê-lo, e para os visitantes que pernoitaram, Haraku pediu a Flora para vigiá-los, já que ela poderia passar várias noites sem dormir. Assim que todos os preparativos estivessem prontos, um novo grupo de visitantes chegou da Vila Uivante. Eles queriam estabelecer relações comerciais, então Lou decidiu cuidar disso e recebê-los em sua vila. Ela perguntou se este era todo o seu grupo, e seu líder afirmou que eram todos eles. Depois de ouvir isso, Lou disse a ele que ela trataria os outros como inimigos, e os homens que se dispersavam na floresta começaram a gritar. Seu líder se desculpou por alguns deles estarem se dispersando, e Lou disse a ele que é perigoso ter pessoas separadas, então eles deveriam se comportar enquanto estiverem aqui. Depois que os hóspedes passaram o dia dentro da casa de hóspedes, Blue trancou a porta durante a noite, e Haraku se perguntou por que eles os estão tratando como prisioneiros. Tia pergunta se ele ainda não percebeu. Cada visitante sempre traz uma forma de presente ao vir, exceto eles, então, junto com suas tropas à espreita. Na floresta, é o motivo para diminuir sua hospitalidade na manhã seguinte. Haraku se pergunta por que eles não estão servindo suco de uva PG, mas a empregada doméstica diz a ele que essa é a diferença de tratamento para os convidados, que trouxeram as espadas, e aqueles que não trouxeram, ele gostaria que pudessem, pelo menos, dar-lhes mais comida, mas a empregada o encara friamente enquanto comiam. Tia e Lou dizem a ele para abandonar sua simpatia, porque essas pessoas afirmam ter vindo aqui em negociações importantes, mas ainda não discutiram nada. Mesmo assim, todos eram contra oferecer-lhes vinho, mas Haraku ainda os forçou a colocar vinho na mesa enquanto tentava iniciar uma conversa com eles. Haraku descobriu que eles eram de uma vila que vivia da caça ou da mineração, então, naturalmente, eles precisavam negociar com seus vizinhos, mas com o conflito recente que os impediu de negociar, eles vieram para a grande Vila da Árvore para abrir negociações comerciais. Um deles está feliz por eles terem parado de se esconder, porque não teriam sido capazes de desfrutar desta refeição, e Tia maliciosamente pergunta a Ashili por que eles estavam se escondendo. O homem diz a ela que se algo ruim acontecesse, alguém precisava correr de volta e contar ao resto de sua vila. Depois de ver como ela habilmente extraiu informações daquele homem, Haraku queria extrair leite de sua trama. Eventualmente, o líder começou a negociar seu acordo comercial, com nenhum deles tendo qualquer moeda. Eles querem ser capazes de negociar mercadorias físicas. No entanto, como sua vila fica bem longe, e a grande Vila da Árvore está em um dos lugares mais perigosos, eles perguntam a Haraku se eles seriam os únicos a vir para a vila, com uma distância tão vasta para cobrir. Haraku considera pedir a Kiro e os outros lobos que tragam as mercadorias em uma carruagem. Então, ele concorda e pergunta o que eles trouxeram para negociar hoje. O homem mostra a ele os talheres e vidros que eles produzem com os remos, e Haraku pensa que suas mercadorias aumentariam muito sua qualidade de vida em troca. Eles querem trocar por alimentos. Então Haraku concorda de bom grado. Este foi o início de seu relacionamento comercial. E antes que eles estivessem prestes a partir,
O líder se desculpou por não trazer um presente ao visitar sua vila. Nunca tive um costume como esse. Então ele promete que trará algo na próxima vez, mas pode não ser luxuoso, já que sua vila é pobre. No entanto, Haraku diz a ele que o tamanho não importa, é o coração que faz. Quem sabia que o professor de física quântica tinha uma pequena persuasão em sua segunda vida? Em pouco tempo, seu primeiro dia de comércio com a Vila Uivante chegou e as garotas disseram a Haraku para ficar para trás, já que Tia atuaria como sua representante. Dream concordou em levar todos, lá em troca de um barril de suco de uva. Ao longo do tempo, começou a sair regularmente para o suco de uva e sempre trazia tesouros com ele. Então Haraku ficava feliz em sempre vê-lo. Ele agradeceu pelo suco de uva e partiu. Alguns dias depois, Tia voltou e disse a Haraku que eles conseguiram negociar tudo no início. Os cidadãos estavam hesitantes porque nunca tinham visto aquela comida antes, então ela decidiu oferecer a eles algumas amostras grátis. E em pouco tempo, todos adoraram eles, até venderam o vinho que deveria ser para seco. Então Haraku prometeu que lhe daria ainda mais suco de uva esta noite. Tia revelou que o prefeito perguntou se alguns moradores poderiam vir morar na Vila da Grande Árvore. No total, são 20 moradores, e todas são mulheres, jovens que conveniente para. Haraku percebe que a vila não vai ter algum futuro, porque o Dr. Reese está realmente em si mesmo, que não desenvolverá um plano com nenhum deles. Ele concorda relutantemente, mas com a condição de que eles consigam pelo menos 2 jovens na semana seguinte. As garotas Beast se apresentam e dizem que estão mentalmente preparadas para serem usadas como Haraku achar melhor, contanto que ele não as abandone. Haraku diz a ela que ele é do Alabama, então ela não tem nada com que se preocupar, já que eles não são parentes, e diz a ela que ele cuidará delas. Ele pergunta se eles trouxeram os jovens, e ele vê os 3 jovens. Não era isso que ele esperava, mas elogia que eles salvarão esta vila no futuro. Depois de um tempo, vivendo com todos os novos residentes, Haraku percebe como todos podem usar magia, até mesmo os pequenos slimes. Ele tenta não se preocupar com o impossível e se concentra na agricultura, mas um terremoto sacode o chão e um dos anjos vem informá-lo de que uma víbora sangrenta e um urso grappler estão lutando. Ela o avisa que isso pode começar a afetar a vila, mas enquanto ela o levava para o local da batalha, ele se perguntou como eles teriam gosto. Ele vê seu gigante tamanho e pede que ela o voe em direção a eles o mais rápido possível. Ela o empurra para frente e com um único golpe, ele elimina os 2. Todos os anjos assassinos ficam surpresos que ele conseguiu eliminar essas feras lendárias com um único golpe. Em casa, ele começa a cozinhar a carne usando o suco de uva PG, e as meninas ficam arrasadas porque o suco de uva foi desperdiçado. Quanto à víbora, ele a fritou e achou que tinha gosto de frango frito. Ele percebe que está faltando alguma coisa e foi naquela noite perguntar a Flora sobre seus estudos de fermentação. Ela disse a ele que não fez nenhum progresso e teve que reconstruir a cabana 3 vezes. Haraku não tem ideia de como isso é possível, mas ela promete que manterá os explosivos no mínimo. As galinhas finalmente botaram ovos, então ele começa a bater os ovos. Adiciona sal e vinagre, e com um pouco de óleo ele cria maionese. Nesse momento, um bando de anões apareceu liderado por um homem chamado Donovan. Eles ouviram falar do suco de uva PG e pedem desculpas porque não têm dinheiro, mas têm a tecnologia necessária para criar as bebidas russas mais saborosas usando destilação. Ele dá a Haraku uma nova forma de smoothie, e Haraku acha que essa merda é mais forte do que a força que seu pai costumava bater nele. O grupo de Donovan acabou ficando na vila para criar mais smoothies, PG, e então Haraku deu uma festa para dar as boas-vindas às mulheres fera e aos anões, que se juntaram à sua vila. Grim está de volta bebendo, e Lo está feliz por estar sozinho, enriquecendo sua vila. Seu assistente o amarra e o arrasta para longe, e o anão agradece por acolhê-los enquanto Eraco bebia. Ele percebeu que finalmente havia um velho além dele aqui. Então ele tentou perguntar se alguma daquelas garotas chamou sua atenção. O anão achou todas bonitas, mas ele gosta mais de mulheres com barbas cheias. Haraku percebe que essas mulheres podem acabar tendo que ver sua pequena persuasão, afinal. Na manhã seguinte, um dragão voa diretamente em direção à vila e Haraku tenta eliminá-lo antes que cause algum problema, mas Drain vem para derrubá-lo. Um terceiro dragão aparece com uma aura ameaçadora. Então Haraku lança sua lança para salvar. Dirija no último segundo. O dragão mal se esquiva, mas o assistente de Drain o deixa saber que eles não são inimigos, surpreendendo Haraku. Ele apresenta as 2 novas mulheres, que são a filha de Drain Lastus Moon e a mamãe, ordenhadora, Grafalun. E eu quero brincar com aqueles balões, como um babuíno. Haraku pergunta-se ele por que sua esposa e filha estavam aqui. E Grim tenta explicar a situação que ele estava constantemente saindo de casa à noite. Então a mamãe ordenhadora estava preocupada que ele estava recebendo algumas ordenhadoras diamante. Drum tenta explicar que é tudo política, e a mamãe
Ordenhadora acha que todas as suas suspeitas estão finalmente confirmadas. Ryan implora para que eles não tirem conclusões precipitadas. Afinal, ele também tem uma pequena persuasão. Então ele nunca teria coragem de ter um caso como esse. Haraku pede desculpas por piorar a situação, mas Drain diz que não é culpa dele, e diz a eles para se desculparem por último, esta Moon. Pede desculpas por quase queimar esta vila, e a mamãe ordenhadora pede desculpas por quase queimá-lo, até virar batata frita. Depois que ele apontou sua lança para sua filha. Haraku fica feliz que tudo deu certo no final, e depois que ele saiu, Drain perguntou a sua esposa se ela entende o que ele tem feito esse tempo todo. Apesar da falta de números, a lança de Haraku sozinha pode derrubar todo do seu reino. Mamãe ordenhadora não teria sido capaz de se esquivar da lança, se não fosse por Zabutin. Um velho amigo dela, ela diz por último que ela estará dando a ela um trabalho muito importante. Ela estará morando nesta vila. Por um tempo, eles não podem ignorar esse tipo de poder, então ela espera que ela pelo menos se certifique de que seu poder nunca será usado contra eles. Máscaras secas, ela tem certeza sobre isso. Mas mamãe ordenhadora acha que esse é o melhor resultado para Lasti e Haraku. A recebe de bom grado na vila, mas rapidamente percebe que ela é muito poderosa. E até mesmo seus espirros destroem todo no seu progresso. Ele se pergunta para que os dragões podem ser úteis. Então Tia o lembra que dragões como Drin tendem a ser muito sábios e conhecedores. Então Haraku acha que ela seria boa para relacionamentos diplomáticos. Na próxima vez que Bizel os visitou, ele viu Lasti e instantaneamente a reconheceu. Ela era o infame dragão, louco da destruição. Ela perguntou a ele o que o trouxe aqui hoje, e ele tentou pedir laranjas, mas ela disse a ele que estavam fora de estoque. Então, ela tentou interessá-lo em alguns morangos. Bezel apenas se atirou, olhando para seus chifres, e disse que levaria 10 caixas do que ela estava falando. Ela prepara seu pedido e pergunta se ele gostaria que ela os contasse, mas a única coisa que ele está contando são os minutos até que ele desapareça como seu pai quando ele foi buscar leite no castelo demoníaco. O resto dos generais está chocado que Lasti, o dragão todo-poderoso, está entre eles agora. Eles consideram espioná-los, mas percebem que serão ferrados sem opções restantes. Bezel planeja usar seu plano secreto dentro de sua casa. Sua filha Florum entra na sala. Ele diz a ela que ela viverá entre eles e investigará sua força militar. Ela diz a ele que definitivamente terá sucesso e se teletransporta para sua vila na entrada. Lassie se apresenta, mas Florham já sabe o quão poderosa ela é enquanto caminhava pela vila. Florham percebeu que havia muitas espécies diferentes, homens-lagarto, ogros, homens-fera e até anões dentro de sua sede. Percebe que a princesa vampira está morando lá e o anjo da aniquilação está liderando o trio de anjos da execução. Eles até têm altos elfos, aqueles que sequestraram homens e presas entre eles. Com eles por perto, já não há quase nenhuma chance de seu exército Terry vencer. No entanto, depois de ver os lobos do inferno e as aranhas demoníacas reunidas, toda a confiança deixou seu corpo usando os gráficos que ela desenvolveu. O prefeito é o único que sobrou e ele deve ser mais poderoso do que todos eles. Ela se pergunta o quão poderoso esse homem poderia ser, mas vê Haraku passando e se pergunta por que uma pessoa tão fraca mora nesta vila. Ele pergunta se ela está perdida, mas ela diz a ele que não precisa de um humano fraco se preocupando com ela na vila. Lassie diz a ela que acabou de conhecer o prefeito. Ele pode ser um humano, mas pode derrotá-la. A mãe Florum fica chocada, porque ela foi extremamente rude com ele. Com o passar dos dias com ela morando entre eles, Haraku percebeu que ela estava se aproximando de Lasti, mas se perguntou por que ela era tão estranha perto dele. Um dia, os slimes começaram a se multiplicar em número. Eventualmente, um deles começou a devorar todas as suas uvas. Todas as garotas estavam prontas para executar o slime. E elas começaram o primeiro julgamento e descobriram que ele era culpado. Haraku sentiu pena do slime, então ele tentou deixá-lo ir. E ele começou a aparecer durante seus banquetes. Afinal, um slime fofo, ela não deveria ser um problema. O outono chegou, e enquanto Haraku estava aproveitando toda essa comida, ele desejou poder comer alguns frutos do mar, junto com a refeição. Florham diz a ele que se ele quiser acesso ao oceano, ele tem 100 garotas prontas para abrir suas comportas e oferecer suas com cheiro de peixe. Desculpe, eu quis dizer se ele quisesse acesso ao oceano, ele poderia viajar para o porto ao sul da vila para negociar por produtos do oceano. Por último, ele se oferece para voar até lá, e o resto das garotas a acompanham. Eles decolam, e Haraku ficou feliz que havia pessoas que estavam gostando tanto de sua comida. 3 dias depois, um comerciante da cidade oceânica voltou com Lassie e mostrou a eles todos os produtos de peixe que ele tem a oferecer. Junto com o peixe, ele veio aqui para cumprir 3 objetivos principais. O primeiro era cumprimentar apropriadamente o prefeito desta vila. O segundo era iniciar negociações comerciais.
E o terceiro era se tornar o embaixador comercial oficial desta vila. Com seus anos de experiência, ele pode ajudar a grande vila da árvore a multiplicar seus lucros várias vezes. Então as meninas decidiram analisar sua proposta. Depois de um longo dia de negociação, o comerciante estava pronto para sair e animado para discutir o comércio de suco de uva na próxima vez. Mas, por último, ele não ia deixar isso acontecer. Haraku acha ótimo que haja um profissional cuidando de seus negócios, e Lou acha ótimo que eles obterão mais valor agora enquanto viajam para casa. O comerciante deu uma olhada na grande vila da árvore, música. Quando as meninas chegaram ao escritório de Michael, ele quase as expulsou, porque não tinha tempo para lidar com elas. Mas sua intuição de comerciante lhe deu uma estranha sensação de que ele não podia ignorar isso. Ele viu que Florin estava entre uma das garotas e sabia que sua cabeça teria girado se a ignorasse. Ele se pergunta quem era a outra garota, e ela se apresenta como Lastus Moon, o dragão louco. Com os dois sendo tão proeminentes e perigosos quanto eles, os riscos podem superar os benefícios de negociar com eles, mas ele não podia ignorá-los. Eles o trazem para as mercadorias que trouxeram, e ele vê os Lizardmans pensando que está prestes a entrar em algumas conversas ultrajantes depois de descobrir o pano. Ele vê as frutas raras que circulam pelo reino, e sabe que cada um deles pode buscar várias moedas de prata. A quantidade de lucros que ele poderia fazer supera os riscos, e ele começa a discutir os bens do oceano que ele pode fornecer a eles. Esta é sua chance única na vida. Então ele pergunta onde eles entregarão os bens para sua aldeia. É na Floresta da Morte. E por último, ele lhe dará uma carona. Ele contempla se sua vida vale o dinheiro. E ao longo do caminho, ele encontra os 3 grandes dragões e os anjos da aniquilação junto com seu exército. Pelo menos a prefeita parecia normal, ele pensou. Mas a princesa vampira se mostrou, e quando pela última vez ele gritou com ele por querer o suco de uva, ele perdeu cada resquício de confiança que lhe restava, enquanto ele conseguiu sobreviver e fazer o melhor negócio de sua vida. Seu velho corpo não aguenta mais isso à noite. Haraku prepara os novos frutos do mar que ele coletou e os dá a todas as garotas na manhã seguinte. Outro dragão apareceu e ele se perguntou o que esse dragão estava fazendo. Ele lançou uma bola de fogo nas profundezas da floresta, sinalizando que queria lutar contra Haraku. Ele preparou sua lança e errou seu arremesso, mas era tudo uma armadilha para enganar o dragão, a fim de derrotá-lo dentro da floresta. Ele vê outro maluco e se pergunta por que ela estava tentando queimar a Forest Drive. Voa e diz a ele para esperar, tentando explicar a situação. Seu nome é Harukan e ela é a irmã mais velha de Drain. Ela tenta dizer a ele que é culpa dele por tentar casar. Leste e Haraku se pergunta o que eles significam. E Harukin diz que Drain queria casá-la com o prefeito, mas Drain acha que foi apenas o suco de uva fazendo-o dizer essas coisas. Depois de descobrir que sua sobrinha ia se casar, ela queria vir e descobrir o quão forte o prefeito realmente era. Afinal, ela acha injusto que uma garota 900 anos mais nova que ela esteja se casando primeiro e queira que Haraku aperte seu lote logo então. Haraku aperta sua cabeça e diz a ela para ficar de joelhos. Desculpe, eu quis dizer que ele a faz brincar com o seu tronco. Desculpe, eu quis dizer que ele quase penetrou seu corpo com sua lança. Desculpe, eu quis dizer. Você sabe o que não importa. Apenas envie spam nos comentários, dizendo rasgue o slime. Eu não consigo parar de chorar. Os fãs falsos nunca esperarão isso enquanto comeram o bom jantar que ele criou. Harukin queria jogar o jogo Mahjong, mas queria apostar algo na linha, sem nenhum bem físico para apostar. Haraku se perguntou se eles apenas jogariam um pouco de remoção de enredo Mahjong. E todos eles ficaram animados para jogar seu jogo. Depois de algumas rodadas de remoção de armadura de enredo, Haraku se viu em uma situação muito embaraçosa com seu conhecimento supremo. A lenda pensou que este jogo teria sido fácil todo esse tempo, mas ele já estava em sua última peça de roupa. A única explicação para esta situação é que eles estavam trapaceando, reescrevendo as peças, mas ele pensa que está apenas sendo um mau perdedor. Finalmente sua chance chegou de derrotar todos eles, mas mesmo que ele tenha tirado a pior peça possível, não importa. Ele não ficará paralisado por seu medo contra dragões e fará de tudo para garantir que ninguém veja sua persuasão. Aplausos, obrigado. Música diesel sensacional. Informa o resto dos generais que o antigo dragão Hakurin também reuniu na grande Vila da Árvore, o tamanho do Senhor Demônio. E faz uma pergunta importante. A Bezel, ele pergunta o que ele deve fazer com sua filha, que está de mau humor. O dia todo, o general acha que precisa mobilizar o exército imediatamente, mas Randon já deu seu aviso, prévio de 2 semanas, após atacar a Coragrande Vila da Árvore. Hakuran se tornou uma professora. Ela era muito habilidosa em tudo que fazia, mas reclamava de fazer cada pequena coisa por causa de sua preguiça. Haraku começou a forçá-la a cavar buracos e preenchê-los de volta, e depois de entediá-la até a morte, ela decidiu que se tornar uma professora era a única coisa que ela poderia fazer no dia seguinte.
3 garotas lamia-gostosas imploraram a Haraku para salvá-las. Sua masmorra na floresta havia sido invadida pelos netos de Kiro, o que os fez fugir de suas casas, desde que viajaram todo esse caminho para implorar por sua ajuda. Florhan disse a Haraku para tentar ajudar. Então, no final, eles trocaram as pedras preciosas de Lamia em troca de suas colheitas e prometeram proteger suas casas no futuro. Finalmente, Haraku queria pedir mais uma coisa. Sendo o Beta Símpias, ele pediu para eles colocarem uma armadura de enredo, se eles fossem visitar com sua grande força. Eles começaram a carregar mercadorias comerciais em troca da semente de Haraku. Desculpe, eu quis dizer plantações porque elas crescem. De sementes de volta ao castelo demoníaco. 3 garotas se reuniram embaixo da filha do Lorde Demônio e imploraram para ela salvar Floen da grande Vila da Árvore. Em seu escritório, Bezel teletransportou para se encontrar com sua filha e perguntou se ela estava indo bem. Ela disse a ele para ir direto ao ponto porque ela não tinha tempo, e ele revelou que a princesa estava reunindo tropas para invadir a grande Vila da Árvore. Eles começaram a desconfiar de seus relatórios, acreditando que nenhuma vila poderia ser tão poderosa. Até mesmo o Lorde Demônio não ousaria parar sua filha. E seu dia de invasão será amanhã. Eles estarão reunindo 300 tropas. Então ele esperava que ela pudesse encontrar uma maneira de assustá-los, antes mesmo de atacarem a vila. Florhan considera quem eles poderiam usar para assustá-los, porque se eles fossem usar apenas Lasti e Hakuran, eles acabariam destruindo todo o reino. Mas ela acha que tem uma ideia. Na manhã seguinte, uma explosão gigante destrói árvores na floresta, e os soldados imploram para que as meninas tenham misericórdia deles. Eles ficam surpresos que vão receber 10 caixas de maçãs por quase não fazerem nada. Na Vila Florhan. Apresenta as 3 garotas do Reino dos Demônios, dizendo que elas querem trabalhar até a morte, mas depois se corrige e diz que elas estão aqui para trabalhar como se suas vidas dependessem disso. Ele se pergunta por que elas parecem ter desistido de toda a vontade de viver. Mas Florhan o tranquiliza, dizendo que elas são apenas Imo, sua líder. Se apresenta como Yuri. E Florhan explica que não há necessidade de tratá-la com cuidado e apenas usá-la como ele quiser. Mas ele já está farto de garotas querendo ser usadas como quiserem. Então ele deixa Florhan mostrar o lugar a elas. Depois que ele sai, ela diz às garotas que perdoará suas transgressões se elas começarem a trabalhar duro e manterem suas identidades em segredo. Isso significa que Yuri não receberá mais tratamento especial. E ela acha que ficará bem com essa nova vida, depois de mostrar a vila a elas. As garotas aproveitam o jantar, feliz por não terem mais. Tem que se preocupar com política nesta vila. O Iraque fica feliz em ver que eles se aclimataram tão rápido, e Lou em ver as novas garotas, mas ele percebe que o tamanho de Lu não mudou. Ela percebeu que sua magia de transformação não funcionou o dia todo, mas acha que deve ser que ela está doente depois de brincar com as crianças. Besta por semanas. Yuri teve que deixar a vila antes que seu pai ficasse preocupado. Então ela se despediu das outras garotas antes de sair de dentro do castelo. O Lorde Demônio confronta Bezel e diz a ele que sua filha tem sido diferente desde que veio da vila. Ela não tem sido inútil e tem estado constantemente ocupada desde que voltou. Bezel diz a ele que ela provavelmente está se interessando por diplomacia e política. Ao ouvir essas palavras, o Lorde Demônio percebe que ela pode ter conhecido um homem e pensa que ele destruirá toda a nação até encontrá-lo. Um pouco depois que Yuri saiu, eles começaram os preparativos de inverno. E Haraku ficou chocado ao ver a incrível colheita que eles tiveram. Lassie perguntou se ela poderia pegar um pouco da comida extra para seus pais, e Harukin queria compartilhar um pouco com sua aparência. Também seu pai é o Imperador Dragão que vive no norte, e sua mãe é o Dragão Furacão que vive no sul, Haraku. Achou esses nomes extremamente intimidantes, então ele queria compartilhar um pouco de comida com eles. Primeiro, por último, ele deu comida para secá-lo em seu caminho para a cidade de Shishodo e deixou algumas colheitas para negociar. Aparentemente, havia um monstro gigante causando problemas para os pescadores. Então, por último, ele decidiu cuidar disso. Ela pensou que era definitivamente o tipo de frutos do mar que Haraku estava procurando. Enquanto isso, Hakurin foi para o norte, e no caminho de volta, ela trouxe ainda mais elfos. É claro que eles são todas mulheres. Por que estou surpreso neste ponto? Eles são montanhas e elfos, mas ficou mais difícil para eles encontrarem comida, ultimamente. Haraku se pergunta o que fazer, e seu líder entende se ele não pode ajudá-los. Já que eles são estranhos, mas o mestre Riz diz a ela que ele estava apenas tentando pensar onde eles vão dormir esta noite. Ele promete que nunca vai desistir deles, e o líder elfo agradece, e diz que ela vai dormir em sua cama se ele quiser, mas o Beta diz que não será necessário. Este homem desbloqueia espécies de mulheres, como seus malditos Pokémon, em seus decks de Poké naquela noite.
Haraku decidiu construir uma casa de banho masculina para que nenhuma garota visse sua persuasão. No entanto, Floen pegou os 3 mosqueteiros se esgueirando pela nova casa de banho, e eles disseram que queriam lavar suas costas, mas Florhan disse a eles que seu terreno não era grande o suficiente. No entanto, ela percebeu que faria mais sentido, já que eles eram tão planos quanto uma tábua de lavar. Eventualmente, o outono começou a desaparecer, e o inverno se aproximava. Em um daqueles dias, Haraku viu que Lo estava acamada, e se perguntou por que ela não estava se sentindo bem. Ela disse a ele que não era nada sério, porque poderia ser apenas o clima, e que um pouco de náusea e febre não são grande coisa. Papai Noel se pergunta se Lo tem desejado alimentos azedos recentemente, e depois de ouvir isso, Lo percebe que ela está realmente querendo tomates e frutas ácidas. Senna disse a ele que uma pessoa da Vila Uivante passou por algo semelhante. Então Haraku perguntou a ela o que acabou acontecendo com eles. Ela disse a ele que acabaram parabenizando-a por ter um bebê depois que o inverno chegou ao fim. Haraku começou a acordar como assim que o sol nasceu para começar a se alongar. Isso se tornou sua rotina matinal e ele evitou acordar muito cedo, já que as empregadas insistiam em acordar mais cedo do que ele. O slime conseguiu se esgueirar para outro barril de vinho, e as mulheres da aldeia estavam prontas para uma execução pública mais uma vez. Ele descobriu que as pessoas não estavam acostumadas a fazer uma refeição à tarde, mas ele não queria que trabalhassem o dia todo em uma única refeição. Então começou a servir o almoço depois de terminar sua refeição. Haraku queria assumir um novo projeto e começou a plantar todos os tipos de rosas e flores para que sua aldeia parecesse um pouco mais civilizada. Além disso, ele começou a criar móveis e brinquedos para as crianças, embora nunca tivesse tido experiência em construção. Com o passar do tempo, ele começou a criar espadas para que os aldeões pudessem ter uma boa forma de cardio, e queria continuar praticando e respirar tão pesadamente que o osso da minha espada se transformou em madeira, por causa de seus 2 escudos carnudos. Pare com isso, peça ajuda. A espada de madeira de Haraku também está estranha, então ele decide ir praticar sozinho. Ele tenta lançar algumas adagas, mas o elfo negro vem para mostrar a ele como é feito. No entanto, ele sabe que essas pequenas persuasões não podem ser comparadas à sua grande lança. A elfa negra diz que quer sentir sua outra lança penetrando-a, mas Haraku sabe que ele está apenas usando esta lança para compensar algo. Depois de um longo dia de agricultura, ele tomou banho sozinho e tentou relaxar à noite, mas sempre sente uma presença pairando sobre ele. Todas as garotas o espionavam como se fosse uma missão impossível, mas a única coisa que ele acha impossível é perder a virgindade. Ele grita por ajuda para descobrir suas localizações, e embora esteja feliz por ter pessoas cuidando dele, ele se certificará de selar aquelas portas escondidas amanhã na manhã seguinte. Senna veio lhe dizer que há um homem estranho em sua vila ao lado da grande árvore. Ele vê um homem curvado e se pergunta como ele foi capaz de passar por todos os anjos. E até mesmo Zabuton Lucy é o homem, e o reconhece como o progenitor dentro de sua casa de hóspedes. Ele a parabeniza por ter um bebê natural, pois é uma das ocorrências mais raras para vampiros neste mundo. Haraku pensa: isso está tudo ótimo, mas ainda não entende porque ele estava pronto para ser esfaqueado antes. Então o progenitor afirma que foi atraído pelas estátuas. Ele é um dos únicos seres que viveu por mais de 4.000 anos, e se lembra de ter conhecido Deus pouco antes de nascer. Mas não consegue se lembrar de sua aparência exata, pois continua apagando suas memórias para viver muito ao lado de tal obra-prima. O realizaria, mas Haraku diz que não pode lhe dar a estátua esmagando seu espírito. Em vez disso, ele se oferece para esculpir outra para ele, e o homem está pronto para ser esfaqueado novamente antes de sair. Ele pergunta a Haraku quanto custaria esta estátua, mas Haraku disse a ele que Deus não é algo que ele pode vender. Então o progenitor prometeu encontrar uma maneira de compensá-lo dentro da grande catedral. Os sacerdotes o receberam de volta após sua partida de 50 anos, e o zelador profissional coloca aquela estátua dentro da melhor parte do templo, já que Haraku se recusou a aceitar um pagamento. Ele enviou o piano mais chique de sua nação como um presente. As meninas pensaram que aprender a tocar piano impressionaria a existência de Deus, mas depois que elas abriu, eles perceberam que nenhum deles poderia lidar com a pressão de quebrar algo tão caro. Eles imploraram a Haraku para conseguir um piano velho para que pudessem praticar nele. Algumas negociações com Michael depois, e ele conseguiu um novo piano para as meninas. Todos na vila começaram a praticar juntos, mas Haraku não tinha mais esperança de dormir à noite. A grande colheita anual havia chegado, e depois de trabalhar a manhã inteira, Lo convidou Haraku para almoçar. Ela percebeu o quão duro ele estava trabalhando. Então, ela deu a ele um cubo de gelo para tornar sua bebida melhor, e disse a ele para não se esforçar demais. Ele disse a ela que ficaria bem, mas se perguntou se estava tudo bem para ela andar por aí. Ela o tranquilizou, dizendo que todas as meninas a incentivaram a se exercitar para que ela tivesse um corpo forte quando entrasse em trabalho de parto. Mesmo depois de todo esse tempo, Haraku não conseguia acreditar que tinha uma criança dentro de sua barriga. Durante o jantar, todas as meninas se perguntavam o quão pesada a criança era, e todas elas desejavam poder ajudar Lo de qualquer maneira possível.
Ela diz a elas que está tudo bem, mas a incomoda que ela não possa beber nenhum suco de uva PG. Zabutin está pronto para o chá de bebê dentro do gabinete do prefeito. O trio de anjos informa que o moral na vila está diminuindo e todos eles estão prestes a ceder. Então, para salvá-los, eles imploram para que ele venda todos os seus smoothies de suco de uva, seus únicos desejos, para fazer Lou se sentir mais confortável. Mas enquanto Haraku acha isso admirável, ele acha que vender todo o suco seria um erro. Então, ele os encoraja a continuar resistindo porque terá um gosto melhor quando envelhecer, um pouco mais. Os demônios ficaram animados ao ouvir que teria um gosto melhor, mas os anões não ficaram. Eles se perguntaram por que ninguém mais queria seus smoothies, e Donovan prometeu que não iria mais liberar a substância cremosa branca. Neles, Haraku explica a situação, e Donovan fica feliz que seu creme especial não foi o motivo das pessoas pararem de gostar de álcool. Haraku o tranquiliza dizendo que seu suco tem um gosto ótimo, mas se pergunta o que esse creme branco secreto pode ser. O anão diz a ele que é um segredo, mas se ele realmente quisesse descobrir, eles podem jogar um jogo chamado Biscoito Salgados. Baraku achou que era melhor não saber. Semanas de paz continuaram passando por toda a Coravila, mas Haraku só estava preocupado com sua esposa. Está quase na hora dela entrar em trabalho de parto. E ele percebe a flor sobre a mesa. Era um presente de tia e dos outros anjos. Uma das flores mais raras que estava florescendo em uma montanha de gelo. O líder dos elfos negros veio oferecer a ela o remédio secreto dos elfos da montanha. É o melhor remédio que já foi produzido. E espera que Lou possa usá-lo sempre que precisar para durar. Oferece a Lou um pingente precioso do quarto do tesouro de seu pai. Os lobos oferecem um pouco da comida que caçaram. E os filhos de Zabudin queriam presenteá-la com algumas roupas de bebê e oferece a ela pudinho. Leá oferece a ela uma coroa de flores. E até o preguiçoso Harukin se oferece para descascar maçãs para ela. Flora entra para dar à irmã um pouco de sopa de miso de tomate e tofu. E Haraku fica feliz por ela finalmente ter feito miso depois de todo esse tempo. Acredite, o líder dos lagartos se desculpa por não saber como ajudar, já que eles nascem de ovos, mas oferece seu sangue para ajudar seu filho a crescer forte. Depois de receber todos os presentes, Haraku notou um martelo de madeira, e Lou disse a ele que Donovan criou isso porque seria útil logo depois que ela terminasse de falar. Lou sentiu uma sensação estranha na barriga e percebeu que devia ser hora de todas as empregadas começarem a apressar as toalhas para se preparar para o 1358 parto. E Haraku se sentiu impotente enquanto esperava no outro quarto, sabendo que não havia nada que ele pudesse fazer. Ele olhou para Agosh, a grande árvore, e entrou na pequena caverna. Ele fez as duas luas brilharem intensamente naquela noite. Lembrando-o de sua primeira noite aqui, quando ele os observou sozinhos, ele queria viver longe de todos, em isolamento absoluto, mas agora, que todos estavam aqui, ele tinha certeza que esta era a vida que ele queria. O tempo passou como um borrão, e ele sentiu que não tinha lembranças do que aconteceu. Depois daquela noite, ele caminhou em uma névoa em direção a Lou e pôs os olhos em seu filho. Ela disse a ele para vir e segurá-lo. Então Haraku tentou cuidadosamente agarrá-lo ao peito enquanto o segurava, e viu seu sorriso, tudo se tornou real para ele. Ele realmente havia se tornado um pai. De volta ao seu mundo original, ele estava sofrendo de uma doença. Então sua única esperança é que seu filho nunca experimente essa dor. Ele diz a seu filho para crescer forte por ele, mas Lou agarra seu mão dizendo que eles iriam criá-lo para ser forte. Eles decidiram chamar seu filho de Alfred. E embora ele fosse meio vampiro, ele parecia um humano normal. Este foi o lugar onde ele começou sozinho, e ficou feliz que todos se juntaram a ele. E continuaram apoiando-o durante todo esse tempo, lembrando-se de todos os presentes que trouxeram para ele. Ele queria encontrar uma maneira de agradecê-los por sua gentileza. Então, ele reuniu todos os líderes da aldeia. Eles se perguntaram por que eles estavam aqui. Então, Haraku passou a mostrar a eles uma medalha de recompensa que ele criou para eles. Esta era sua maneira de agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui para construir a aldeia. Ian percebe que isso é muito semelhante ao dinheiro, e Haraku explica que sua esperança é eventualmente desenvolver uma moeda para esta aldeia. Agora, toda a comida colhida é dada a Cele, e ele tem que ser responsável por distribuí-la a todos. Isso também resolveria o problema do preconceito das pessoas em relação a certas frutas, criando um valor para elas, com base na moeda. Haraku queria começar oferecendo esses vouchers como um presente que poderia ser trocado por qualquer coisa para cada aldeão. Haraku entregou-lhes uma medalha e deu a Kiru e as 30 moedas da família de Zabutin. Além disso, ele criou todas as moedas à mão para garantir que nenhuma delas fosse falsificada. Todos reagiram de maneira diferente. Os anões queriam suco de uva, outros queriam móveis, e os anjos os trocaram por armas caras. Eventualmente, as pessoas começaram a solicitar móveis em troca de sua moeda, mas seu valor ainda era obscuro para as crianças. Eles decidiram alugar o prefeito por um dia.
Um pouco depois de tudo começar a se acalmar, finalmente chegou a hora do grande festival para celebrar o nascimento de seu filho. Todas as meninas estavam finalmente bebendo suco pela primeira vez em meses. Donovan e os outros anões trouxeram um grande barril, dizendo que este era o barril especial de suco que eles criaram, combinando todas as suas coisas brancas de todos os jogos de biscoitos salgados que eles jogavam. Lou percebeu que devia ser para isso que servia o martelo. Então, com os dois segurando, eles abriram o barril. 0642. Haraku nunca pensou que estaria quebrando um barril para comemorar algo tão divertido. Então ele disse a todos para beberem por conta da casa esta noite. O Grime está de volta, mas sua contagem quer transformar isso em 50. Tons de cinza. Todas as garotas aproveitam o suco, e Donovan pergunta se ele gosta dessa nova receita secreta. Blue diz que não pode beber nada, já que agora tem leiteiras, e Donovan acha que todo o seu plano foi arruinado. Ele planejou roubar a esposa do prefeito, mas ele tem uma ideia. Ele pede para engarrafarem, para que possam beber logo. Mas Haraku acha que seria ótimo engarrafar por 20 anos para que eles possam aproveitar quando seu filho crescer e Donovan estiver morto. Todo esse tempo, Haraku descobriu o plano deste anão. Ele sabia que a substância branca secreta de Donovan engravidaria qualquer um que a bebesse. Mas, como ele é um beta, Haraku queria deixá-lo engravidar todos os elfos da vila com esta bebida, para que eles pudessem deixá-lo em paz. Donovan percebe que está ferrado e corre para dizer a todos para pararem de beber. Haraku está feliz por finalmente ter terminado com todas essas mulheres. Tanto o reino demoníaco ouviu falar do nascimento do filho de Haraku e desejou parabenizá-los. Sua vila tem crescido muito forte, então eles acreditam que seu único plano para seguir em frente será casar Yuri com uma das pessoas que vivem na aldeia. Michael recebeu a notícia do nascimento e deseja enviar-lhes os melhores presentes para continuar tendo um relacionamento longo e benéfico. Tia descobriu que havia muitas pessoas ainda vagando pela floresta, procurando um lugar para viver, e o reino de Ryan, junto com o reino demoníaco, recentemente teve muitos refugiados, precisando se abrigar após a guerra recente. No total são mais de 100 pessoas, e Haraku percebe que sua vila atual provavelmente não terá espaço suficiente para todos eles. Então Lou sugere a solução perfeita. Eles criarão uma segunda vila para todos eles, e Tia acha que a Vila da Uva também será ainda melhor, afinal esta vila salvou todos eles, então eles querem fazer tudo ao seu alcance para salvar outros no futuro. Da mesma forma que estavam seguros, todos viveram felizes para sempre, até que Haraku executou o pobre e velho Donovan. Se você se sentiu mal por Donovan, exploda este vídeo com curtidas para mostrar suas condolências. Assista ao próximo vídeo, até a próxima, meus colegas lendários, mestres da trama.